Inicialmente, agradecer a Deus por estarmos aqui, na oportunidade de podermos aprender conjuntamente neste belíssimo evento, a organização que nos proporciona esta oportunidade de trabalho conjunto e podermos esclarecer alguns pontos relacionados ao tema que me pediram para apresentar. Estado de coma e consciência. Os últimos avanços na área da medicina, principalmente na medicina de tráfego, os recursos tecnológicos nas UTIs, progresso nas reanimações cardiorrespiratórias, fizeram com que o ser humano pudesse ter alguma chance de sobreviver em muitas situações que no passado eram praticamente um atestado de morte sacramentado. E o coma é uma delas. Muitas pessoas hoje, realmente, através, ou por muitas causas, chegam a um estado de consciência que nós chamamos de coma. E dali pode evoluir para diversas situações, as quais nós iremos tratar algumas e fazer algumas considerações de natureza espiritual. Como poderíamos definir? O coma, poderíamos simbolizar nesta palavra como se fosse um sono profundo, numa visão bem poética. Mas é aquele estado em que o indivíduo ele não demonstra conhecimento de si próprio nem do ambiente. E que ele tem uma extrema diminuição do nível de alerta ou de excitação do seu cérebro. E nesta situação, ele não é responsível, ou seja, a estímulos, ele não vai responder a estímulos que sejam internos ou que sejam externos. Tendo uma aparência física como se estivesse dormindo continuamente com os olhos fechados. Existem, além do coma, outros estados alterados de consciência que são de relevante importância para fazermos esta comparação, porque são eles que vão orientar-nos em qual conduta diagnóstica, tratamento e qual o prognóstico que esses pacientes possam aparecer. O primeiro deles, o estado vegetativo. Nesse caso, os pacientes, diferente daquele considerado como coma, que estão de olhos fechados, eles abrem os olhos, demonstrando que eles apresentam o quê? Um sono, ciclos de sono e vigília. Porém, continuam sem ter percepção do seu ambiente, do seu meio exterior, nem consciência de si próprio. Os estímulos externos mais importantes, como os auditivos, visuais e táteis, praticamente não encontram nenhuma evidência de resposta. Na sequência, se estes pacientes permanecerem por mais de um ano nesse estado, naqueles que foram vítimas de traumas, ou 6 meses oriundos de outras causas, eles já são classificados como estados vegetativos persistentes, ou seja, não tem como se fazer um prognóstico de quanto tempo este paciente ainda vai permanecer nesta situação. Atualmente, uma estatística passada, só nos Estados Unidos, de 10 mil a 25 mil adultos, de 4 mil a 10 mil crianças, se encontram nesses estados. Acredito, essa estatística é um pouco antiga, mas na atualidade já pode ser bem maior. Uma outra alteração de consciência importante para considerarmos é o estado de consciência mínima. Diferente do anterior, em que o paciente abria os olhos, mas não tinha consciência de si próprio, nem do meio, e nem respondia a estímulos, eles já começam a estabelecer algum tipo de comunicação, seja verbalizando, gesticulando, podem agarrar algum objeto, localizar algum som, e esses pacientes são imprevisíveis. Eles têm a possibilidade de recuperarem a sua consciência. A obnubilação
é uma sonolência que pode ser despertável por estímulos poucos intensos, e o torpor é uma inconsciência mais profunda que requisita um estímulo mais profundo também, ou mais intenso para ser desperto. E por último, nessa nossa classificação, a síndrome de encarceramento, onde praticamente a pessoa apresenta paralisia desses quatro pares cranianos e dos seus membros, mas ele conserva uma lucidez que o torna capaz de se comunicar e estabelecer uma relação através de piscar os olhos, como se fosse um código, porque ele encontra-se totalmente consciente de si próprio e do meio ambiente. Há casos em que pacientes que ficaram nessa situação de chegar a escrever um livro, utilizando como linguagem o piscar dos olhos para codificar as palavras. As principais causas estão aí estabelecidas que podem levar o paciente a alguns desses estados que nós citamos, sendo que, atualmente, as principais são essas aqui: os traumatismos crânioencefálicos, os acidentes vasculares cerebrais, tumores, infecções. Por ordem decrescente, nós vamos diminuindo o seu percentual. O que mais importa dentro desse nosso estudo é estabelecermos como ocorre a evolução de uma lesão cerebral. Após uma lesão aguda do nosso cérebro, o paciente pode estabelecer-se esse quadro de coma que nós já definimos, não reage a estímulo interno ou externo e permanece de olhos fechados. Bem, este paciente ele vai seguir um desses quatro caminhos. Pode recuperar-se rapidamente, em torno de 24 a 48 horas, pode também evoluir no outro extremo para a morte cerebral, mas ele pode ficar aqui nessa situação, apresentar-se a síndrome de encarceramento ou então estabelecer um quadro de estado vegetativo que nós já definimos. Abre os olhos, ciclo sono-vigília, mas não tem consciência de si próprio. Após essa situação, ela pode evoluir para ficar no estado vegetativo permanente ou então o que nós chamamos de estado de consciência mínima. Vocês lembram, repetindo na nossa definição, começam a surgir sinais de conscientização do meio interno ou de si próprio, do meio externo e do meio de si próprio. Uma vez chegado nesse estágio, ou ele vai recuperar a sua consciência, e a grande maioria dos casos recuperam a sua consciência, ou também ele ainda pode permanecer por um tempo indeterminado no estado de consciência mínima permanente. Nós vimos há pouco tempo que a consciência, dentro da nossa proposta, ela é extracerebral. Mas o cérebro é o órgão que traduz a nossa consciência. E para que ele possa traduzi-lo, é necessário que existam órgãos correspondentes. O que os autores colocam é que, para que a consciência se manifeste através do nosso cérebro, não existe uma estrutura única, mas sim o que eles chamam de uma rede de circuitos neurais, especificamente uma rede frontoparietal talâmica, envolvendo o córtex pré-frontal, a zona responsável pelo planejamento, memória, cognição, o córtex parietal, responsável pela situação da localização, o espaço, o aqui e o agora, e as estruturas talâmicas em conexão com as estruturas mais profundas, como o tronco cerebral. Então, essas áreas aqui que vocês mostram em azul, são aquelas regiões onde ocorre diminuição do seu metabolismo, ou seja, do fluxo sanguíneo cerebral nos pacientes que estão em estado de coma, evidenciando que aquelas pessoas que não conseguem manifestar a sua consciência naquele momento, o correlato cerebral para esta situação clínica é exatamente o hipofluxo dessas regiões cerebrais. Quando nós estudamos a consciência, nós temos que considerar dois componentes principais: o nível e o conteúdo. Em cima da análise
sobre o nível e o conteúdo, o que um tem mais, o que um tem menos, o que está presente em um, o que está ausente no outro, que nós podemos estabelecer esses diversos quadros que nós já citamos e as suas classificações com os seus prognósticos. Bem, o nível, ele reflete exatamente o estado de vigília, o estado de sono que nós nos encontramos. Define a capacidade de excitação do nosso cérebro. E a estrutura orgânica que é responsável para exteriorizá-lo é o sistema ativador reticular ascendente, que nós chamamos de SARA, que é um segmento de uma estrutura do tronco cerebral, que se projeta para estruturas do diencéfalo e o córtex. Ou seja, tem que haver essas estruturas estarem íntegras para que o nível de excitação seja expresso. O outro componente é o conteúdo. O conteúdo define a percepção de si próprio, a percepção do meio. Ou seja, é o conteúdo que dá essa ideia de conscientização que nós nos encontramos. E aí também é necessário que essas regiões cerebrais estejam íntegras para que o indivíduo, para que a consciência possa expressar o nível de conscientização. Nós temos que, na nossa mente, uma forma de entender quando pesquisamos este assunto, uma vez que em alguns livros, em alguma literatura, usa-se a palavra consciência como se fosse sinônimo de espírito, mas nós temos que entender que em algumas situações a consciência como sinônimo de espírito é uma coisa, e a conscientização como percepção de si próprio, percepção do meio, é outra coisa diferente. No português, nós não temos uma palavra para definir isso. No inglês é que tem duas palavras específicas que conseguem diferenciar o que é você estar consciente e o que é consciência. Então, conscientização, que reflete a percepção do meio, a percepção externa ou interna, é o que nós chamamos de conscientização. Então, a consciência, para que ela se manifeste, ela necessita expressar-se em nível e em conscientização. Desta forma, este gráfico, nós podemos fazer uma análise sobre a excitação e a conscientização que caracteriza esses diversos estados que nós estamos vendo. Por exemplo, nós temos aqui, no indivíduo de conscientização normal, o seu nível de excitação e o seu nível de conscientização, eles encontram-se no ponto máximo. Enquanto que no estado de coma, tanto o nível de excitação como o nível de conscientização encontra-se no mínimo. Ele é bem refletido nesse gráfico aqui, onde nessa linha horizontal se analisa os níveis, o nível de consciência, ou seja, a sua capacidade de excitação, e aqui o seu conteúdo. Quando nós temos quando nós estamos no estado vegetativo, observe, o nível de excitação permanece máximo. Vocês lembram que o paciente abre os olhos, ele consegue ter ciclo de sono e de vigília, então a sua capacidade de excitação está máxima, mas ele não tem consciência de si próprio. Por quê? Porque o nível de conscientização está no ponto mínimo. Quando ele evolui para o estado de consciência mínima, aqui embaixo vocês já observam nesse gráfico verdinho, é onde ele já começa a aparecer sinais de flutuação, de conscientização. Um sinal, localiza um som, um gesto, consegue ter um direcionamento, e este ponto se desloca para cima. E aqui na síndrome do encarceramento, praticamente o paciente é igual ao seu estado normal, de consciência normal. Ele não se movimenta, mas ele tem consciência de si próprio, ele tem conscientização de si próprio e ele tem excitação das suas estruturas. Neste outro gráfico, onde nós analisamos os níveis de consciências comparando com o estado de sonolência e coma, observe que no nível de consciência máxima e desperta, nós temos aqui conteúdo
e excitação em capacidade máxima. Se traçarmos uma linha em ordem crescente ou decrescente, e partirmos aqui da conscientização, que chega em nível próximo ao encarceramento, quando nós estamos sonolentos, nós vamos diminuindo os dois componentes por igual, tanto o conteúdo como a excitação. Depois nós entramos numa fase de sono leve, vamos aprofundando a nossa descida até chegar numa fase de sono profundo, e em seguida anestesia geral e coma. Observe como a anestesia geral ocorre uma depressão tão intensa do nível de excitação e de conscientização do indivíduo que a linha que se aproxima do coma é muito próxima. Por isso que as pessoas têm muito medo de anestesia, e eu, como anestesista, vivencio isso na prática, que quando as pacientes nos procuram, você tem medo da cirurgia? Diz, não, eu tenho medo da anestesia. Então, olhe, quando chega nesta fase, nós temos praticamente diminuição dos dois níveis por igual. Agora, olhe como é interessante isso aqui. Durante a fase de sono profundo, nós temos aqui aquela fase que a gente chama de conhecido como sono REM, em que praticamente o cérebro começa a entrar num processo de atividade aumentada. Porque isso ocorre como? Ocorre aumento na quantidade, no conteúdo. O conteúdo quer dizer sinônimo de percepção do meio, tanto interior como exterior. E os casos de sonho lúcido ocorrem quando tem um aumento considerável da capacidade de percepção do meio, seja interior ou exterior. O estado de consciência mínima, observe que a percepção de conteúdo é mínima, como aqui mostra nos sinais flutuantes. Então, esse gráfico, ele consegue dar uma visão geral do ponto de vista de conteúdo e de excitação, para a gente entender que é esse balanço de um e de outro que vai fazer com que o indivíduo possa evoluir para uma daquelas situações que nós evidenciamos no gráfico anterior. Como poderemos avaliar o coma? Atualmente, o estado de coma ele é avaliado de diversas formas, principalmente através de exames clínicos e de exames de neuroimagem ou exames eletroencefalográficos. A escala de Glasgow, que avalia o nível de consciência, é uma das mais utilizadas, embora existam outras escalas que também são consideradas. Mas nós não estamos aqui num congresso de neurologia, vamos apenas citar especificamente aquela que é mais utilizada, onde se define um score de uma pontuação que vai de 3 a 15, analisando a resposta ocular, abrir os olhos ou não abrir, a resposta motora, os movimentos, falar, responder a comando verbal ou não. E se a pontuação for de 3 a 8, praticamente, o paciente está em coma severo. Se for de 8 a 12, moderado, e de 12 a 15, se chama em um grau menor. É claro que essa classificação é importante do ponto de vista de prognóstico, principalmente na nossa experiência, quando trabalhamos em hospitais de emergência, observamos que quando esses pacientes chegam, quanto menor essa pontuação aqui, as chances de recuperação vão diminuindo cada vez mais. Os exames de neuroimagem também conseguem nos dar uma ideia de uma correlação de quais são as estruturas cerebrais relacionadas com a expressão da conscientização ou da sua excitação. Aqui nós evidenciamos o grupo controle, conscientização normal, e a síndrome do encarceramento, que nós vimos que a capacidade de excitação e de conscientização eram iguais. Observe aqui, praticamente essa área em vermelho mostra as mesmas áreas que são ativadas. O estado vegetativo, onde há uma intensa diminuição das áreas de expressão da consciência, e o de consciência mínima. Este outro slide, ele evidencia, principalmente, comparando uma consciência, estado de consciência normal, com a morte cerebral e o estado vegetativo. Essas alterações de fluxos sanguíneos, elas são importantíssimas, porque sinalizam para o profissional quais são as áreas que são correlatas com a manifestação clínica que o paciente esteja aparecendo. Além desses exames de neuroimagem, como eles estão aparecendo, também existem as angiografias,
como nós evidenciamos aqui, olha, uma com fluxo sanguíneo cerebral, mostrando toda a estrutura do cérebro como se fosse uma ramificação de uma árvore, e aqui observando uma angiografia sem fluxo sanguíneo cerebral. Esses exames, eles se tornam importantes quando é para decidir se o paciente está ou não em morte encefálica, para que a família decida se será doador de órgãos ou não e possa se abrir um protocolo para doação de órgãos. A análise do metabolismo do nosso cérebro também é um indicador importante para poder evidenciarmos essas classificações clínicas que nós definimos com as estruturas cerebrais representadas. Vocês observem aqui, mais uma vez, o nível de consciência normal, nessa primeira coluna, e observe que praticamente aqui, no estado de morte cerebral, como o metabolismo global, ou seja, a capacidade de consumo de oxigênio e de glicose do nosso cérebro, ela cai vertiginosamente, principalmente porque ocorre a ausência de fluxo. Para que haja metabolismo, para que haja consumo de energia, de nutrientes no nosso cérebro, é necessário que estas substâncias cheguem lá, e quem vai levar é o fluxo sanguíneo cerebral. Olha, ocorre uma diminuição praticamente de 40% do metabolismo do nosso cérebro quando nós estamos no sono mais profundo. E olha aqui, quando você está na fase de sono REM. O que é que acontece com o nosso cérebro? Aumenta o metabolismo e aumenta o consumo. Eu acho muito interessante o que essas imagens refletem, porque nós sabemos que naquela fase REM, é a fase que praticamente a consciência, e utilizando neste momento consciência como sinônimo de espírito, é o momento que o indivíduo sonha, é o momento em que ele está em intensa atividade naquele período de desprendimento, e toda aquela atividade que ele realiza de uma forma exterior e desprendida durante o momento em que o seu corpo está lá adormecido no seu quarto, está sendo registrado pelo seu cérebro com intensa atividade, consumo de oxigênio, consumo de glicose, consumo de energia, alterações de fluxo, mostrando que ali está ocorrendo uma intensa atividade cerebral e o corpo está adormecido. É um indicativo muito importante para compreendermos a consciência como estrutura extracerebral, como independente do nosso cérebro. Então não é o cérebro que vai produzir essa consciência ou esse estado, mas sim é a consciência que vai utilizar-se das estruturas cerebrais para poder se expressar no meio em que ele se encontra. Na anestesia geral, observe que há praticamente uma diminuição de 50% a 55% do seu metabolismo, comparado quase com o sono profundo. Mas, da mesma forma, quando o indivíduo se recupera na anestesia, e agora eu posso dizer, para tranquilizá-los, que a anestesia hoje é considerada um procedimento muito seguro, devido aos grandes avanços de substâncias, das substâncias que são utilizadas, dos equipamentos que são utilizados, onde praticamente, após uma anestesia geral, o nosso cérebro recupera a sua capacidade anterior que tinha antes de submeter-se a essa anestesia. No estado vegetativo, ocorre uma diminuição de 60% em média do metabolismo do nosso cérebro. O dado interessante que esse gráfico nos chama a atenção é o quê? É que naqueles pacientes que se recuperam do estado vegetativo, o seu cérebro ele não consegue recuperar-se totalmente a sua capacidade de metabolismo. Ou seja, por isso que muitos desses pacientes, alguns deles apresentam algumas sequelas, algumas deficiências, e a prática clínica nos mostra isso daí. Desta forma, meus amigos, o coma será realmente o fim? Ou existe uma esperança para que o indivíduo possa sair desta janela oculta da sua vida? Os trabalhos publicados por inúmeros pesquisadores, em especial o Dr. Adrian Owen, ele busca responder esta pergunta. Pessoas em estado vegetativo persistente, eles podem estar conscientes? Então esse neurocientista já
fez pesquisa nessa área, publicou diversos trabalhos muito relevantes que vale a pena vocês pesquisarem. Colocam o nome dele aí, busquem nas revistas mais importantes, vocês vão encontrar inúmeros trabalhos, onde ele procurou exatamente uma resposta para esta pergunta. E aqui nós trazemos esta imagem, que foi o seu trabalho pioneiro, onde ele utilizou um grupo controle, o paciente normal, e começou comparando o grupo controle com o paciente, fazendo algumas perguntas. Por exemplo, chega-se próximo ao leito do paciente e pede para que ele imaginasse jogando tênis, foi o que foi feito nessa primeira pergunta, e ele também imaginasse circulando pela sua casa, pelos seus cômodos. Observe que quando o paciente imaginou-se jogando tênis, ativou a mesma área de uma pessoa normal que pedia para imaginar-se jogando tênis. E quando pediu para que ele imaginasse circulando pelos cômodos da sua casa, onde lhes dá uma orientação espacial, aconteceu a mesma coisa, principalmente aqui, a evidência do córtex parietal, que nos dá a noção de espaço, de localização, do aqui e agora. Então, essas imagens, elas demonstram o quê? Demonstram que aquele paciente que estava em estado vegetativo, ele começa a evoluir de um estado vegetativo para um estado de consciência mínima. Quais são as implicações terapêuticas e prognósticas que podem existir? Primeiro, é um paciente que tem uma chance de recuperação muito elevada. Pode-se investir maciçamente em técnicas de tratamento e novos recursos, porque esse paciente tem chances altíssimas de recuperar a sua consciência. Aqueles que permanecem em estado vegetativo, que não evidenciam nenhum sinal de conscientização, e aqui nós estamos vendo sinais de conscientização evidentes, eles realmente são de prognóstico mais difícil, mas aqui nós temos um prognóstico melhor. Outro fato importante é que você pode estabelecer um mecanismo de comunicação. Por exemplo, onde o paciente possa responder sim ou não, tendo como codificação jogar tênis. Eu faço uma pergunta e a resposta, se for sim, você imagine jogando tênis. Se for não, você pensa estar circulando pela sua casa. E aí você cria um meio, um canal de comunicação com o paciente. Então ele sai daquela janela oculta, ele sai daquele mundo escuro em que ele se encontra e emerge para a vida, através de sinais que possibilitem esta comunicação. O eletroencefalograma, nós já falamos, que é outro exame importante que pode, aliado com os exames de neuroimagem, determinar em que estágio de alteração de consciência o indivíduo se apresenta. Porém, trabalhos demonstram, através de que diversos autores publicaram, que o mecanismo mais utilizado que ajudam esses pacientes a se recuperarem é o mecanismo de neuroplasticidade, ou seja, é aquele mecanismo que faz com que diversos neurônios íntegros, possam assumir funções daqueles neurônios que foram destruídos. É o mecanismo que permite também que novas conexões neuronais sejam realizadas obedecendo a novos estímulos. Então você vai estimular aquele paciente a utilizar áreas do seu cérebro que estavam, digamos assim, aguardando, stand-by, latentes, esperando para ser usado. E isso daqui pode promover a recuperação da consciência naqueles pacientes com estados minimamente conscientes. Nós temos que abandonar a ideia de que o nosso cérebro ele é um órgão estático, ele é dinâmico, O cérebro, em termos de estrutura orgânica, ele não está com as suas sinapses, com as suas conexões neurais definidas. As redes neurais que existem no nosso cérebro, elas podem ser alteradas. Novas redes podem ser construídas a cada dia. Quem comanda o cérebro é a consciência, é o espírito
que é uma estrutura extracerebral. E ele pode reconstruir diversos caminhos. A neuroplasticidade hoje é uma evidência científica. Não temos tempo para projetar os inúmeros trabalhos que existem nessa área, mas apenas para atestar que é a plasticidade neuronal que permite que esses pacientes possam evoluir de um estado mais profundo de inconsciência para o seu despertar. E o que o futuro poderia nos sinalizar com relação a isso? O uso desses exames de neuroimagem e do eletroencefalograma para detectar essa consciência estabelece esse meio de comunicação onde nós já vimos alguns primórdios, alguns modelos que podem existir, que pode evoluir, como diz o Dr. Adrian Oden, até o desenvolvimento de verdadeiras interfaces do cérebro-computador que permitam que o pensamento seja transmitido do homem para a máquina e depois da máquina para o homem. E vocês acham que isso está longe? Vocês acham que isso é difícil? Lê do engano. Essas pesquisas já estão aí a todo vapor. Já foi publicado um trabalho recentemente onde mostra o quê? Uma comunicação de cérebro para cérebro diretamente através de equipamentos, onde uma pessoa, aqui o observador, olhando um jogo na sua tela de computador, ele decide, ele está conectado com uma rede de internet e a outra pessoa distante, onde na frente do outro computador. Ambos estão conectados vendo o mesmo jogo. No momento que ele escolhe qual a tecla para ser apertada, imediatamente a pessoa que recebe do outro lado aperta aquela tecla que foi escolhido. Então isto já é uma realidade e já existe inúmeros trabalhos publicados sobre isso. Desta forma, como nós poderíamos agora analisar os aspectos espirituais relacionados ao estado de coma? Até agora nós tivemos uma visão mais médico-científica, o que está surgindo em termos de diagnóstico, prognóstico, essa classificação, para termos uma situação geral destes pacientes, como eles se encontram. Mas, agora, como enquadrar os aspectos espirituais, o que é que se pode ser feito em benefício desses pacientes? Inicialmente, gostaríamos de dizer o seguinte: quando inserimos os aspectos espirituais dentro deste quadro, nós temos que considerar diversos fatores, como vocês estão vendo aí. A lei de causa e efeito, que é uma lei natural, ela está presente em muitas dessas situações e tem que ser considerado. Os aspectos relacionados com a morte e com a desencarnação, que são diferentes, o quadro saúde e doença, e principalmente esses dois que eu coloquei aqui destacados em amarelo. Os assuntos relacionados com a terminalidade da vida e qual a importância do sofrimento na vida de cada um de nós. E por último, o nível de evolução ou o degrau em que cada um de nós se encontra dentro desta caminhada evolutiva que nós começamos há milhares de anos. No livro Evolução em Dois Mundos, nós temos uma pergunta direta que André Luiz responde sobre esse estado de coma. Onde se encontra o psicossoma, ou seja, onde se encontra o corpo espiritual do enfermo? Junto ao corpo físico ou afastado dele? Essa imagem, ela foi proposital porque ela já nos dá uma sugestão. Esta situação, ela é descrita por muitos espíritos através de reuniões mediúnicas, em que muitos se encontram nessa situação, naqueles pacientes que estão internados nas UTIs. A resposta: no estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao corpo físico, ou a parcial liberação dele, depende exclusivamente de quê? Da situação mental do enfermo. E aí, gente, quando a gente chega na situação mental, aí entra outra série de fatores que são importantíssimos para serem considerados. Entram aqueles da lei de causa e efeito, da finalidade do sofrimento, do planejamento de vida de cada um, das escolhas que nós fazemos na vida e, principalmente,
qual o degrau evolutivo em que nós nos encontramos, para que nós tenhamos que vivenciar este processo. E aí iremos fazer algumas considerações a respeito desse tema. Inicialmente, em relação à morte e à desencarnação. Nós sabemos que a verdadeira morte, ela só existe diagnosticado clinicamente quando ela é morte encefálica e não morte cerebral. Há um consenso entre a ciência e o que a doutrina espírita hoje revela, que só se pode dar um diagnóstico de morte, para que se possa abrir um protocolo de doação de órgãos, por exemplo, quando é diagnosticado clinicamente, através de exames, uma morte encefálica. A morte encefálica quer dizer ausência de fluxo cerebral no cérebro, mas que quer dizer também ausência de função do tronco cerebral. Então, o encéfalo envolve cérebro, cerebelo e tronco cerebral. Antigamente chamava-se morte cerebral, não existe mais esse termo. A morte cerebral, poderíamos dizer, uma ausência de função apenas dos lobos cerebrais, pode até ser sinalizada como estado de coma, que pode ser um coma vegetativo persistente aí por muito tempo. Mas, enquanto as funções do tronco cerebral estão preservadas, o espírito ainda permanece ligado. Por quê? Por isso aqui, olha, essa estrutura é o tronco cerebral e aqui existe o que chama-se assoalho do quarto ventrículo, ou que André Luiz chama de fossa romboidal, onde ocorre uma das ligações mais importantes da consciência e do espírito com o corpo físico. É aqui onde praticamente está inserido o cordão fluídico. O sofrimento. O sofrimento é importante no processo de desencarnação, porque se a morte é a falência dos múltiplos órgãos, o sofrimento é a liberação gradativamente e o desligamento da alma do corpo físico. Então aqui apenas para entender, olha, o sofrimento existe por aumento da força de aderência ou de adesão que existe do corpo físico com o perispírito. Esta afinidade aumentada depende do apego que o espírito tem à matéria, e ela é quase nula naqueles pacientes identificados com a visão espiritual. E o que é mais importante, porque é que todas as religiões e filosofias pregam a transformação e o progresso moral do indivíduo, porque o estado moral da alma é a causa principal que vai influir sobre o maior ou menor desligamento. Então, se o indivíduo a situação mental do indivíduo permite que ele esteja num degrau mais elevado moralmente, ele vai ter um desligamento praticamente total e o seu sofrimento será menor. Emmanuel fala que as longas moléstias, elas são abençoados cursos preparatórios para que nos libertemos de muitos caprichos e muitos hábitos que pertencem à vida física, mas não têm significação para a vida maior. Então o sofrimento tem uma finalidade em nossas vidas e que tem que ser considerado ante essas situações. Ainda neste caso podemos dizer, como Chico continua dizendo, não adianta solicitar a morte prematura, que é o que acontece em muitos casos dessa situação em que o estado está de coma. Não tem mais perspectiva de vida, não vai mais se recuperar, e aí solicitam-se o desligamento das máquinas, ou então a prática de eutanásia. Deixar o trabalho antes de completá-lo seria agravar os próprios problemas. E aí o indivíduo vai assumir mais responsabilidades ante essa situação. Alguns casos que a literatura nos mostrou, como o caso de Tony Blend, de 18 anos, teve anóxia cerebral por trauma num desastre, e ficou muito tempo, em coma. E em 4 de fevereiro de 93, praticamente 4 anos depois, a corte confirmou a legalidade do ato médico e suspendeu nutrição e hidratação para o paciente era dependente. O caso mais famoso de Terro Esquiavo, que todos vocês já acompanharam, e ela estava em estado vegetativo, entendeu? Aqui foi puro assassinato quando suspenderam as formas e os mecanismos de suporte básico que ela se apresentava, né? O caso de Eluana Englaro também, que após um acidente ficou muito tempo em coma e depois o pai conseguiu que ela fosse recuperada. O caso de Terry Wallace, estou passando rapidamente porque nós estamos chegando ao final do nosso tempo. É o caso de Terry Wallace, ficou 19 anos em estado vegetativo, recuperou a consciência em 2003, lembrou logo da palavra mãe.
Olha só como mãe tem um significado totalmente diferente e muito importante nessas situações. Salvador e Crisafura, olha, ficou 2 anos em estado vegetativo, despertou com lembranças de todo o período. Então ele lembrou de todo esse período que estavam. Vocês observem como as condições são diferentes, cada caso é um caso e tem que ser analisado individualmente entre aqueles inúmeros fatores que nós colocamos. E aí, para finalizarmos nesses últimos 5 minutos, o que a família pode fazer em situações como essa? Porque o papel da família é muito importante nestas situações. Então poderíamos dizer que o papel mais importante é isso aqui, oferecer apoio nos cuidados básicos, conforto e carinho, solidariedade, estímulo à comunicação, visita e principalmente amor. É isso, esses fatores são os mais importantes que têm que ser gravados por nós, se quando nós vivenciarmos situação dessa junto a qualquer familiar nosso. Por quê? Trabalhos demonstram, por exemplo, esse estudo quantitativo que foi feito sobre as necessidades dos familiares de pacientes internados à UTI, mostraram o nível de preocupação em que eles se encontram. 89,7% tem certeza que o paciente está recebendo o melhor tratamento. Eles gostariam de saber tudo sobre o progresso, 84,6%. Gostariam de conversar com o médico todos os dias e ter um toalete e um telefone próximo à sala de espera. Olha como é interessante. O nível de preocupação dos familiares é tão intenso que eles não gostariam de se afastar um minuto. Isso aqui mostra o quê? Mostra que o sofrimento não é apenas da pessoa que está naquele estado alterado de consciência, mas que os familiares também sofrem e vivenciam esse problema. Então, o nosso tempo já esgotou, mas vamos finalizar. Esse outro trabalho feito com pessoas que relataram depois que passaram alguns desses episódios, está no Caderno Brasileiro de Saúde Mental. Essas pessoas relataram que estiveram em estados de coma e depois voltaram. Sentiam dor e não podiam falar, escutavam tudo que estava acontecendo ao seu redor, sentiam as picadas da agulha e havia aqueles que percebiam qualquer tipo de movimentação que era feito com eles. Estão aqui as referências, depois vocês podem pegar e para complementar. Este outro trabalho, ele confirma o que nós apresentamos nos slides anteriores. O quê? Que o paciente, quando ouve o seu próprio nome, por exemplo, que tem um conteúdo emocional maior, as suas áreas cerebrais são ativadas intensamente em comparação com ruídos ou com barulhos adversos, entendeu? Mostrando que ou gritos ou com ruídos, quando você chega para o paciente e vai tratá-lo com amor, com carinho, ele vai ouvir e registrar aquelas palavras e todo aquele conteúdo emocional que foi colocado. Este outro trabalho mostra que o contato verbal também é importante. E aí, conversar com o paciente naquele momento que ele está no leito, ajudá-lo a acreditar na vida, contar histórias, trazer. Então você vai conversar com seu parente como se ele estivesse ali, ao vivo e a cores, compreendendo tudo, porque ele vai registrar isso daí. Trazer novidades e encorajar o paciente a ter alguma reação, valorizando as pequenas coisas. E principalmente, se o paciente for diagnosticado em estado de consciência mínima, aí é que esses fatores têm que ser considerados, porque vai ajudá-los a fazer novas conexões neurais. E nós vimos que a neuroplasticidade é o mecanismo que facilita e que acelera o processo de recuperação. O contato não verbal também é demonstrado cientificamente, porque vai expressar o carinho que o indivíduo tem. Observe esse trabalho que foi feito aqui. O toque, tanto dos profissionais como de familiares, pode alterar o ritmo cardíaco do paciente. Ou seja, foi comprovado que o paciente diminui os batimentos cardíacos apenas quando o familiar ou quando o médico chega lá e aperta a sua mão. Isso é o sinal de segurança, de tranquilidade, de força e de esperança que você está passando para aquele paciente. E por último, a espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade, ela vai ajudar não somente ao paciente que está em estado alterado de consciência, mas também aos seus familiares. Ou seja, é através da espiritualidade que o indivíduo busca forças para compreender essa situação, onde ele pode fortalecer a sua crença, a sua fé no Deus, na forma que ele achar melhor. E a espiritualidade surge como forma de superar e de se estabelecer uma perspectiva de melhora daquele quadro.
Você pode transitar pelos diversos níveis de barganha ou não, mas é importante que a espiritualidade surja nesse contexto para que a esperança seja não só também de cura, mas também um modo de adaptação de todos, porque nós não sabemos o prognóstico que irá acontecer, porque cada caso é um caso. E dentro do capítulo da espiritualidade, a mensagem que Jesus trouxe para a humanidade ainda continua sendo a maior. E nós destacamos este versículo quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque a sua mensagem de esperança, de conforto, de paz, de entendimento e de compreensão será importantíssima neste momento. E hoje, aliado ao esclarecimento que a doutrina espírita nos traz sobre os diversos mecanismos que estão envolvidos no estado de alterados de consciência, aí sim, nós temos as melhores condições para enfrentar melhor uma situação. Então, que Jesus nos abençoe e que Jesus possa proporcionar a cada um de nós forças para vivenciar uma situação dessa. Um beijo a todos.